Olá, meu nome é Flávio Amorim e no Cristianismo do Zero de hoje estaremos falando sobre a Bíblia. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a Bíblia. Vamos ver algumas perguntas que os internautas já fizeram por aí. A Bíblia foi escrita por Deus ou pelos homens? Pelos homens, porque a Bíblia diz que Deus é espírito. Cristãos, me deem provas concretas que a Bíblia Sagrada foi escrita por Deus ou por Jesus. Não daremos provas, porque a Bíblia é uma questão de fé. Você precisa ler, mas você precisa crer naquilo que está escrito. E a Bíblia não foi escrita nem por Deus, nem por Jesus. Como você pode me provar que os homens que a escreveram realmente estiveram com Jesus e foram inspirados por Deus? Como eu posso te provar, eu não sei. Mas a Bíblia diz que toda a Escritura foi inspirada por Deus. Homens inspirados por Deus, capacitados por Deus, escreveram a Bíblia. A Bíblia tem erros? Afinal, foram homens como nós quem escreveram. Sim, a Bíblia contém erros. Mas deixe-me explicar. A essência da Bíblia está relacionada em apresentar-nos a salvação. Salvação de quê? Nós precisamos ser salvos da ira de Deus por causa da nossa desobediência e condição de pecador. Relacionado a essa verdade, a Bíblia não tem erros. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura afirma e nos aponta a salvação para Cristo. O padre franciscano Roger Bacon, ele afirmou que existem vários textos da Bíblia adulterados. Porém, ele viveu no século VIII. Em 1947, foi achado os manuscritos do Mar Morto, em Qumran, no século XX. Veja bem, século XX. A afirmação do padre Roger Bacon foi no século VIII. E essas dúvidas dissiparam-se e com o advento das técnicas de crítica textual, podemos afirmar hoje que a Bíblia está disponível com pelo menos 99% de fidelidade aos textos originais, sendo que a maioria das discrepâncias presentes nos outros 1% dos trechos são de natureza trivial ou sem relevância. Por isso eu quero apresentar 6 verdades para quem nunca leu a Bíblia, mas que vai começar a ler. Primeiro, compreenda a divisão da Bíblia, o Velho Testamento e o Novo Testamento. Mas que testamento é esse? A palavra testamento vem do hebraico berit, que significa aliança, contrato, pacto, um acordo, um concerto. E Deus fez esse acordo com o seu povo no Antigo Testamento, lá no livro de Êxodo, onde ele registra ali os 10 mandamentos, não só os 10, mas todas as leis de como o seu povo deveria viver. Halley, no seu comentário bíblico, ele descreve de uma forma bem simples e clara a diferença do Novo Testamento e do Velho Testamento. O Velho Testamento descreve uma nação e o Novo Testamento descreve um homem. Enquanto o Velho Testamento fala toda a história do povo de Israel, o Novo Testamento fala sobre Jesus Cristo. Os evangelhos nos apresentam toda o seu percurso, desde o seu nascimento, de uma forma breve, a sua infância. Depois aparecem todos os seus milagres, o seu ministério, o seu trabalho aqui na terra, a sua morte, ressurreição e ascensão. Depois vem as cartas dos apóstolos que conviveram com Jesus, nos ensinando como devemos viver o nosso dia a dia como cristãos. Fechando com João, que escreveu todo o texto de Apocalipse, onde fala sobre o fim dos tempos, a nova terra e a volta de Jesus para buscar o seu povo. A segunda verdade para quem nunca leu a Bíblia é muito simples. Capítulos são os números maiores, versículos são os números menores. Não me diga. É sério, como professor de escola bíblica, eu observo que quando os novos alunos chegam em classe, muitas pessoas ficam procurando capítulos em versículos e versículos nos capítulos. Não, os números maiores são os capítulos, os números menores são os versículos. As subdivisões da Bíblia começaram cedo. A primeira delas foi a subdivisão dos 5 primeiros livros da Bíblia, conhecido como Pentateuco, que é a junção de 2 palavras, penta, que vem de 5, e teucos, que significa pergaminho, ou seja, os 5 pergaminhos. Na Idade Média, em 1220, Steve Slayton foi o responsável pela divisão em capítulos e os versículos pelo dominicano italiano Santo Pagnino.
no ano de 1528. Terceira verdade para quem vai começar a ler a Bíblia é que a Bíblia foi escrita para nos apresentar Jesus Cristo. A Bíblia não foi escrita para nos provar se nós viemos do macaco ou não, se os dinossauros existiram ou não. Nada disso. A Bíblia foi escrita para nos apresentar Jesus Cristo. Antigo Testamento nos aponta para o Messias que viria e o Novo Testamento nos apresenta o Messias, o Salvador, e depois nos aponta para o Messias que veio. Então, hoje, quando lemos a Bíblia, nós precisamos focar em aprender cada dia mais em sermos como Jesus. Há um texto no livro de Salmos que diz: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Aí eu faço uma pergunta para você. Jesus Cristo cometeu pecado? A resposta é não. Jesus nunca pecou. Então, para não pecarmos, ou seja, para sermos como Jesus, precisamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. A quarta verdade é que crer na Bíblia é uma questão de fé. Veja bem, um livro que foi escrito por várias pessoas, de várias classes sociais, de vários lugares diferentes e principalmente em períodos diferentes da história, mas toda a narrativa fala de uma mesma verdade: Jesus Cristo. Toda a Bíblia nos aponta para Cristo. É ou não é uma questão de fé? Apesar de tantas fontes humanas e terrenas diferentes, em todo o contexto da Bíblia, em todo o conjunto de livros, nós temos a mesma verdade. Por isso, eu te dou um conselho. Sempre quando for ler a Bíblia, peça para Deus abrir a sua mente, o seu coração, para você poder crer naquela palavra. E assim, ela então fará diferença no seu coração. Quinta verdade, leia e receba todos os ensinos da Bíblia para você mesmo. Existem pessoas que leem a Bíblia já selecionando o versículo para postar nas redes sociais. Para com isso. Leia a Bíblia e aprenda, retenha para você aqueles ensinos. A palavra arrependimento significa mudança de mente. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, a nossa mente ela é mudada, a nossa forma de pensar muda, consequentemente, a nossa forma de ver o mundo. Então, nós mudamos o nosso caráter, mudamos a nossa forma de pensar, consequentemente, mudamos as nossas palavras e as nossas práticas. E quando você precisar usar as palavras para aconselhar pessoas, para abençoar pessoas, então você vai ter essas palavras no seu coração e na sua mente. Por quê? Porque você está lendo todos os dias. E a sexta verdade eu deixo como uma dica. Você que vai começar a ler a Bíblia agora, comece pelo livro de Mateus. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e ali narra toda a história desde o nascimento até a ressurreição de Jesus, e no capítulo 24 e 25 também fala sobre o fim do mundo. Então é isso aí. Se você gostou, dê um joinha, inscreva-se no nosso canal, deixe seu comentário e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam aprender o cristianismo do zero. Até a próxima!